Eu tenho mais algumas perguntas para a doutora Raquel, dessa vez voltadas para a audiência de instrução. Então, vamos começar aqui, já com a primeira pergunta. Bora Doutora, lá. o advogado de defesa, ele podia falar, né? Ele não estava proibido, não. Ó, na qualidade de advogado de defesa do senhor Carlos, ele tinha que ficar calado, como ele só poderia falar quando seu cliente fosse depor. Se ele estivesse na qualidade de assistente de acusação, ele poderia falar com qualquer uma das partes, inclusive os policiais e as testemunhas da defesa. Mas como ele só estava representando o senhor Carlos, então ele só poderia falar no momento que seu cliente, o senhor Carlos, estivesse falando, para interferir ou proteger os interesses do cliente. Aquelas perguntas sobre a vida sexual, a vida, né, da Vitória, esse tipo de pergunta ele poderia ter falado. Nas demais, ele não poderia. Ah, tá, entendi. Quer dizer que ele não era assistente de acusação. Não, ele era advogado do senhor Carlos, que era o assistente de acusação. Ah, tá, entendi. Eu achei que ele também era assistente. Não, era só o seu Não, Carlos. todo mundo achou isso, porque ele Aham. falou muito isso, mas o assistente de acusação era o senhor Carlos. E Ah, ainda tá é. certo. Entendi. Então, ele não poderia, por exemplo, fazer perguntas, né, para a Não. testemunha. Uhum. A gente, por exemplo, vamos fazer o comparativo. Eu não entrei como advogada do Matheus? Isso. Eu não posso fazer pergunta para ninguém. Eu só posso garantir os interesses do Matheus. Ah, tá. Entendi. Doutor, eu vou só atualizar a meta aqui, que eu recebi um Pix. Isso. Deixa eu ver. Eu acho que pela conta que eu fiz está certo. Se não tiver, eu atualizo já já, gente. Eu acho que é isso. Pronto, voltou. É uma meta de Pix que eu coloquei, gente, para comprar uma webcam melhorzinha, porque essa é muito ruim, né, do notebook, e um monitor para me ajudar a ler o chat. Eu vou fechar rapidinho a janela por causa do cachorro depressivo da minha vizinha, gente. Senão a gente vai ficar ouvindo esse uivo. É 1 segundo, gente. Eu vou pedir licença rapidinho, só para fechar a janela. Tá certo, pode ir lá, Peraí, doutora. rapidinho. Olha só, Caroline, eu também, né? Pois é por isso que a gente tem que aprender com quem é da área, né, com os profissionais da área. Eu estava assim, irada também, eu ficava: "Nossa, por que que ele não fala nada? Por que que ele não pergunta?". Mas ele não podia, né. É porque foi passado informações erradas também de que ele seria o assistente de acusação, quando na verdade ele não era, era só o doutor Carlos, o seu Carlos, Isso. né, E doutora? aí ele só poderia falar quando. Se ele fosse assistente de acusação, ele poderia fazer as perguntas apoiando as perguntas que o promotor de justiça não fez. Por isso, o assistente, ele complementa o trabalho do promotor de justiça sempre em harmonia. Como ele está como advogado do senhor Carlos, da família, representando exclusivamente o senhor Carlos, ele deveria e poderia ter intervido. Teve aquele bate-boca, lembra? Que o promotor falou: doutor, as perguntas que o senhor está fazendo não são relevantes. O promotor de justiça protegeu o senhor Carlos. Isso era papel do advogado dele naquele ato. Caberia ao senhor advogado ter feito essa função naquele momento. Entendi. Quem fez foi o promotor, né? Não Foi o foi. promotor. Entendi. Ó, doutora, a Rosimari está perguntando aqui se vai ter novidades, né, sobre como sair desse labirinto. É isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, né, doutora? Exatamente. Vamos prever. Eu acho. A gente está meio que numa sinuca de bico, porque muito deixou de ser feito nos momentos oportunos. Tá ficando mais complicado agora, cada Tá vez mais. ficando cada vez mais, porque quanto mais tempo passa. Hoje a gente vai falar à noite, por exemplo, dos pedidos sobre as câmeras que foram feitos pela advogada da defesa. É muito difícil que vá localizar essas câmeras de segurança por causa do prazo. A lei nos estabelecimentos comerciais fala em 30 dias. As residenciais, às vezes, não duram 7. E a gente está com 6 meses dos fatos. Muita coisa se perdeu nesse tempo, né, doutora? Vestígios foi embora, né? Câmeras. A Ivone falando para emprestar essa risada gostosa. Meu Deus, se a gente se visse em nosso grupo, que é só gargalhada. É.
Para entrar no grupo é só virar membro lá no canal da doutora Raquel. Mas dá Tem um trabalho, grupo, viu? Pelo amor de Deus. rodar. É. Tem que aumentar o valor do membro, né, doutora, eu acho. Você me deu uma boa ideia. No dia eu Né? nem pensei, gente. E eu tô aceitando todo mundo, porque, enfim, vamos focar aqui que o nosso TDAH vai ajudar nós, não. Vamos focar, depois a gente fala do grupo. Isso. Pronto, então a próxima pergunta é se ele deveria ter defendido o seu Carlos, que aí você já respondeu, né? Ele Sim, poderia, ele né? deveria. Ele deveria defender os interesses do cliente. Principalmente, na verdade, eu acho que ele tinha que ter apresentado um pedido que se chama seria uma contestação, não é a palavra não é contestação, é contraditar, mas seria impugnar que ele fosse testemunha da defesa. Ele teria que ter dito que não é compatível o ato de ser assistente de acusação, que era o local, e pai da vítima, como testemunha de defesa, porque os interesses são conflitantes. Mas isso lá quando ele foi arrolado e não foi feito, e aí ele acabou se tornando. Então, por isso que eu estou dizendo dos momentos oportunos. No processo, passou o momento, você valida o seguinte, ele é validado pelo momento seguinte. Entendi, doutora. Para quem não entendeu, caso alguém não entendeu o que você falou, você já explicou isso bem direitinho no seu canal, né, doutora? Da Sim, mas diferença de ser é isso, mas se tiver dúvida, pelo amor de Deus, gente, pode perguntar aí que a gente está à vontade aqui. Porque, pelo que eu entendi, é assim, doutora, como assistente de acusação, o seu Carlos ele tinha que estar dentro da audiência o tempo inteiro. Mas Para só que poder como fazer testemunha, perguntas. ele podia, né, fazer as Ele perguntas. poderia fazer perguntas, ele podia ter arrolado outra. O senhor Carlos poderia ter arrolado os peritos na qualidade de assistente de acusação. Nossa, olha só que interessante, É. doutora. E, só que aí, como ele foi colocado como testemunha também, e ele ainda era testemunha da defesa de Michael, né? E por isso o pedido teria que essa testemunha teria que ter sido contraditado a testemunha pelo conflito de interesses entre teses e a posição processual. Porque o que é comum? Vamos supor a seguinte posição. Vamos supor que seu Carlos tivesse presenciado o desfalecimento de a sua filha ter sido desvivida. Às vezes, em crimes de violência doméstica, os familiares presenciam isso. Isso seria normal dele ter sido arrolado como testemunha de defesa, se ele é presencial dos fatos. Foram as únicas situações que eu encontrei. Mas na situação do senhor Carlos, os tribunais são contrários. Eles falam que isso... Oi, Jean! Boa tarde! Boa tarde, Jean. Eles falam que isso fere não é nem um princípio, é um fundamento do direito penal, o princípio da dignidade da pessoa humana. Porque você acaba colocando o familiar enlutado numa situação muito constrangedora, muito humilhante. Estou entendendo, doutora. E aí Entendeu? acabou que eu acho que foi a Érica que falou aqui que o seu Carlos foi para a rua, foi colocado para fora, né? Por causa disso. Isso do meu ponto de vista, eu acho que teria... Ainda bem que eu não estava lá, porque se eu fosse meu cliente, a audiência ia ter sido remarcada e redesignada, porque além de ser assistente de acusação, pai, genitor da vítima e deficiente físico, existem salas para que as testemunhas da acusação fiquem separadas das testemunhas da defesa. Era impossível imaginar que não tinha uma cadeira numa sala, em outro local, para ele ficar esperando. É normal isso. Agora, ficar na rua, eu não encontro justificativa legal para explicar essa situação. Doutora, complicado. É um desprezo, né, parece, pela família. É um desrespeito. Então, por isso, quando a gente fala da dignidade da pessoa humana, que a pessoa fala, só tem os direitos humanos dos bandidos. Não, gente. Todas as pessoas têm a dignidade da pessoa humana. O que é isso? O tratamento digno, de ser tratado e respeitadas as suas diferenças, as condições igualitárias nas pessoas frente à justiça. Então,
Como que a gente pode imaginar que o acusado estava sentado e acondicionado, sem algemas, podendo seguir pelo direito, né, que ele tem da ampla defesa, o familiar da vítima teria que ter o seu direito à dignidade da pessoa humana e o direito de acompanhar a audiência como assistente de acusação, sentado ao lado do seu advogado e do promotor de justiça. Ele tinha que estar sentado do lado do seu procurador naquele plenário que a gente viu. Mas eu avisei isso 2 meses antes que ele ia ser judiado. Pois é, doutora. Quando você veio aqui na live que a gente fez antes da audiência, você explicou de novo. E eu não tinha entendido naquela época. Só quando eu vi, aí pronto. Porque eu só não imaginava que iam deixar ele na rua. Ia ser tanto, né? Tanto eu imaginava que as perguntas iam ser bem agressivas. Porque o pai expressou publicamente suas opiniões de genitor. Mas ter sido deixado na rua é um descaso total como pai. Não compreendo como um assistente de acusação não participou do plenário, porque, afinal de contas, então qual que é a função dele ali? Nenhuma. Então ficou assim só o promotor de acusação, né, então? Na verdade, nós tínhamos 3 promotores naquela audiência. Nós tínhamos o promotor titular, que era aquele senhor de barba que estava do lado do senhor Fábio Costa. Nós tínhamos o senhor Jurandir, que estava do lado ali, um pouquinho mais aqui no canto, que era o promotor auxiliar. O titular era o que estava do lado do Fábio Costa. Ele estava como auxiliar porque ele vem da comarca de Jundiaí. Ele não é de Cajamar, o senhor Jurandir. E nós tínhamos uma promotora de justiça, que era uma mulher, que estava ajudando os trabalhos do senhor Jurandir. Entendi. Então, nós tínhamos 3 promotores, o substituto, o auxiliar e provavelmente, né, que estava auxiliar também, eram 2 auxiliares, e o advogado de defesa. O senhor Carlos, na qualidade de assistente de acusação, tinha que estar sentado ao lado do seu advogado e do lado do promotor. Sempre a primeira palavra é do promotor de justiça, seguida pela palavra do assistente de acusação e seguido pela defesa. Estou entendendo. A gente pode resumir da forma que a Bárbara colocou aqui, né? Colocou ele como acusador e defensor ao mesmo tempo. Só que no papel de acusador, ele não exerceu o seu direito de poder fazer as perguntas pertinentes à acusação. Foi pior ainda, ele ficou como defensor de Michael, né? Exclusivamente. Exclusivamente. Pois é. Complicadíssimo, gente. Deixa eu vir para a próxima. Eu chorei naquele dia, quando eu vi o senhor Carlos levantando 4 horas da tarde, um deficiente físico, naquelas situações que a gente via, a gente não se deixa jamais o pai de uma vítima na rua. Não, isso não... Um assistente de acusação. Isso foi a primeira vez que eu vi na minha vida. Pois é. É absurdo demais, né, doutora? Eu chorei muito também naquele dia. Foi. Caroline, eu acho que ele lembra sim. Eu acho que ali foi caô dele, né? Se o Liro não lembrava se ele teve briga com a Vitória. Eu acho que faltou vontade da acusação em fazer essas perguntas mais aprofundadas. Esse papel também seria do assistente de acusação. E, inclusive, fazer a solicitação para o juiz para que fosse colocado a termo e fosse feita a advertência a todas as testemunhas, o soneca, o que não se recordava, do seu compromisso com a justiça e o correto andamento do feito. Entendi. Faz o maior sentido, doutora. Deixa eu ver aqui a pergunta da Deca. Problema? Cadê? O problema é que ele, assim como a maioria das pessoas, não sabe dos seus direitos. Se eu tivesse na posição do seu Carlos, eu estava lascada. Mas aí é melhor, às vezes, você não ter um advogado, porque há 40 dias atrás, lembra que eu falei? É melhor os senhores ligar para eles e verem se os senhores têm um plano para audiência. Eu fiz poucas vezes o papel de assistente de acusação, mas todas, qual era o padrão? Marcaram uma videoconferência, igual a gente está agora, com o promotor do caso, para entender e combinar quais eram as perguntas que ele iria fazer, porque ele é o dono da ação, você não pode passar na frente do promotor de justiça. Então, você, por exemplo, tem uma lista de perguntas e você fala, por exemplo, eu fiz uma vez com uma promotora, foi excelente.
E porque eu já sabia o que a defesa ia fazer de pergunta, porque eu estava acostumada a trabalhar com isso. E a gente cercou os acusados. A gente esgotou na acusação todas as perguntas que nós saberíamos que iam vir da defesa. Quando a defesa veio falar, ela já veio toda embananada, a gente já tinha embolado o meio de campo. Já isso é um trabalho em conjunto pelo interesse das vítimas, porque o promotor e o assistente de acusação defendem o interesse da vítima. Estou entendendo. É o que o Jorge falou, né? Aquela parte do seu Carlos, eles quiseram pintar a Vitória, né, como se... A tese da defesa é desqualificar o comportamento de Vitória como possivelmente com aspectos de caráter de atos, né, libidinosos, como possivelmente usuária de ilícitos, sejam por bebidas alcoólicas, seja por entorpecentes, quando a vítima, e além do comportamento como mulher, e sendo que a vítima, ela nunca está sob julgamento. Só que a gente vive num planeta machista, isso é um fato. Então a gente já tem que estar preparado para estar esperando essas perguntas. Para prever, né, essas coisas. Para prever. É como se fosse, gente, um jogo de xadrez. Você consegue prever, existe um limite de jogadas que você pode fazer. Então, conforme a pessoa faz um movimento, você tem que estar 2 ou 3 movimentos antecipando o que vem. E esse é o trabalho do direito penal, entende? Você tem que estar como se fosse fazendo uma partida, um jogo. Estou entendendo. É o que a Cris falou, né? Como se isso, caso ela fosse tudo isso, justificasse. De nenhuma forma justifica. A Vitória tem os mesmos direitos de uma garota que faz das suas atividades financeiras como se fosse uma garota de programa, de que trabalhasse na rua, que fosse adicta e que fosse viciada em qualquer ato, que fosse, do nosso ponto de vista social, de menor valor. A justiça, ela é cega por causa disso. Aquela imagem da cegueira da justiça é porque ela tem que se ater exclusivamente aos direitos. Você não pode... A vítima, ela nunca pode ser culpabilizada pelos seus atos. Uma coisa é óbvio, vamos supor, lá em São Paulo a gente tem a região que a gente fala lá, que é a região da Cracolândia, onde a gente sabe que tem usuários de droga. Você não deve usar joias, você não deve usar celulares na região, porque você espera que você vai ser, né, que seus objetos vão ser furtados, você vai ser vítima. Mas você tem o direito de usar esses aparelhos. É aquela coisa de falar que a mulher, ela foi vítima de uma violência sexual porque ela usava roupas curtas. Entende? Isso é uma inversão de valores. Então, a justiça tem que ser cega para não olhar esses aspectos e igualar os direitos de qualquer uma das pessoas. Porque não fala que assim, você vai ser vítima, você só vai ter o direito à justiça se você for cristão, usar uma roupa adequada, de cor tal, dormir tal hora. A justiça não fala isso. Não é condicionado à proteção jurídica. Perfeito, doutora. Pois é. Doutora, eu já vi em alguns julgamentos, no tribunal do júri, né, peritos indo lá depor, né, para explicar o que eles colocaram lá no laudo. Isso sempre acontece? O perito, ele sempre está no tribunal ou não? Então, normalmente, quando você tem dúvidas sobre os laudos, você chama os peritos. Foram poucas as audiências que a gente precisou chamar os peritos para explicações em plenários. Uma das situações é quando tem termos, vamos supor, sobre os alelos. É algo que eu não tenho uma capacitação e nem sinto segurança para explicar. Então, eu chamo a ele para que ele explique ao corpo de jurados pela sua formação técnica. Porque o perito, ele tem uma função, ele também é um auxiliar da justiça. Então, ele tem esse compromisso de ter a melhor técnica, a melhor qualificação, e quando uma das partes, aí pode ser advogado de defesa ou advogado de acusação. A defesa, por exemplo, pode chamar os peritos que fizeram a questão, se eles têm dúvidas sobre as perícias de celulares, e qualquer das partes tem acesso a isso gratuitamente,
não precisa contratar os particulares, o Estado fornece isso. Então, ele poderia chamar, que a gente chama, quando a gente chama a testemunha, a gente chama de arrolar a testemunha, ela tem que ser previamente arrolada, e aí ela pode fazer essas explicações e deve para o corpo de jurados, para que as pessoas compreendam, por exemplo, imagina eu ou você tendo que explicar o que é alelo, a gente sabe só até um ponto. Fizer uma pergunta difícil, a gente não vai saber responder. Por isso, o papel do perito. Entendi. Eu lembro de ter visto peritos no julgamento do Henri Borel, os médicos também que atenderam, né, o menino. Lembra dos Nardoni? Como que eles souberam do peso pela marca das camisetas da Elise Matsunaga? É muito comum. Quando o laudo não vem bem de uma forma clara, porque às vezes o perito esquece que quem vai ler o laudo é um leigo, então ele carrega nos termos mais técnicos. Lembra que você falou que você estava lendo? Você falou, vocês não estão entendendo nada. Uhum. A gente não entende nada. E às vezes tem laudo que parece que você está falando em outra língua. Aí o perito é chamado para fazer esse esclarecimento para o juiz, para o promotor, para os advogados de defesa e principalmente para os jurados. Entendi. No caso Elise, né, doutora, da Elise Matsunaga, é muito interessante porque a defesa dela contratou uma contraperícia, né? Teve um outro contraperícia, o que acontece? A contraperícia, ela normalmente ela vem quando você discorda do que o perito judicial falou. E aí você contrata, porque você não pode desmentir o perito, porque você não tem perícia para isso. Então, para combater... Exatamente. Só outro perito pode falar, não, isso aqui está errado. A gente não pode, porque nós não temos a capacitação igual. Tem que ser igualzinho, assim, tem que ser parzinho, entende? Entendo. E aí a contraperícia, ela vem quando tem uma coisa que você discorda, vamos supor, sobre os celulares do Michael. Vamos supor que a defesa fale, essas fotos não eram do celular do Michael, e no laudo está dizendo que eram. A gente nem laudo tem. Uhum. Eu não posso julgar o trabalho do perito. Eu tenho que chamar, e aí sim, contratar um perito particular para fazer uma contraperícia. Porque aí o perito vai dizer por que é que ele entende que aquelas fotos não eram. É como se eu chamasse você aqui para o meu canal e fosse debater com você o juridiquês, sendo que eu não entendo nada. Exato, ou eu sobre alguma coisa veterinária, entende? Você... só pode contrariar o seu entendimento veterinário quem já fez veterinária. Só um outro advogado poderia contrariar o meu entendimento. É que na jurídica ainda é mais fácil, porque não é uma matéria exata. Agora, a perícia, ela é uma ciência exata. É verdade, doutora. Entende? Então, tem que ter essa capacitação para você não incidir em nenhum tumulto processual ou provas que são meramente que a gente chama de protelatórias. Protelatórias? Que atrasam e não trazem resultados. É só para ganhar. É só atraso. Protelar é atrasar. Uhum. É ao vivo, sim, Tiago. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, Tiago. Tudo bem? A pergunta de milhões. Michael vai falar ou se calar? Você tem alguma opinião, doutora, sobre isso? Eu acredito que ele vai falar, tanto que foi remarcado para o dia 19/9. Porque caso ele tivesse interesse em exercer o seu direito constitucional de permanecer em silêncio, eu acredito que não teria por que atrasar em mais um mês o processo. Ele tem o direito de permanecer em silêncio e esse direito não pode ser, o silêncio não pode ser interpretado contra ele. Estou entendendo. Eu acredito que ele vai falar, ele vai negar os fatos, ele vai imputar crimes sobre as autoridades e ele vai trazer essa linha de defesa, de vitimizar-se, tirando... Eu brinco e falo, é capaz dele acusar a Vitória que se desviveu só para colocar ele naquela situação, pela linha da defesa. É só o que falta. Eu não duvido. Uhum. Eu ia te perguntar, eu ia acrescentar exatamente essa pergunta e esqueci. O que é delação premiada? Eu vejo muita gente falando. A delação premiada... Ô, Cláudia, obrigada, querida, pelo apoio no canal da doutora. A delação premiada... Obrigada, Cláudia. É um acordo.
A delação premiada é o X9, é o cagueta. Mas como que ela funciona no direito penal? Você tem que assumir a sua participação que lhe cabe. Não adianta você querer entregar alguém e tirar a sua culpa. Isso não é delação premiada. A delação premiada é você trazer novas participações, informações relevantes que você tem conhecimento pela participação sua no ato delitivo. Então, vamos supor vamos supor que o acusado esteja na participação da ocultação. Então, ele assume o delito da ocultação e traz, pelas informações, por ter participado do ato, a informação do autor. O promotor, com essas informações, ele propõe benefícios, como, por exemplo, a redução significativa da pena. A delação premiada é mais favorável e benéfica do que a confissão. Ah, é? É. Que interessante. A confissão, ela é uma causa de redução de pena pela sua colaboração, mas ela tem que ser espontânea e voluntária. Uhum. Isso é diferente. Não é o que aconteceu ali. Espontânea não é alguém que te indica. E voluntária é de sua própria vontade. Uhum. Você não pode induzir. A delação premiada, não. A delação premiada, ela não precisa ser voluntária. Eu posso, como promotor de justiça, só o promotor de justiça pode oferecer o acordo de delação premiada. Ah, tá, entendi. Doutora, uma pergunta aqui no improviso. Os advogados de Michael poderiam ter, não sei, entrado com algum pedido para anular aquela confissão? Eles poderiam, desde que fosse logo após a confissão. Porque os atos posteriores à confissão, eles vão validar se a nulidade no processo penal, ela requer duas coisas. A manifestação instantânea pela parte e o prejuízo sofrido com o ato. Eu preciso, imediatamente, quando eu tomo ciência do ato nulo, informá-lo e dizer qual foi o prejuízo que me causou. A nulidade, para que o ato seja anulado juridicamente. Por quê? Porque você anula só o ato e não o anterior. Porque no processo penal existe uma coisa chamada economia e eficiência dos atos. Você não pode anular tudo, porque não dá para anular tudo, porque um vai dando validade ao seguinte. Então, aquela confissão, para que ela fosse anulada, ela tinha que ser imediatamente alegada, informada aonde? Primeiro, a Corregedoria da Polícia Civil, através de uma representação. Segunda, ao tribunal, a própria vara, que era o juízo prevento de Cajamar, subindo para o Tribunal de Justiça. Imediatamente, nada poderia acontecer depois. Porque se ela fosse anulada naquele momento, ela ia ser tirada do processo, que a gente chama de desentranhar, tira do processo, para que o ato seguinte não seja prejudicado. Como isso não foi feito, o ato seguinte valida e tira a nulidade. Nossa, doutora. Ai, meu Deus, quanto mais eu entendo dessa parte, mais piora. Piora, não. E assim, vai me dando aquele desespero que eu chorava, me dava crise de sono, me dava ataque de riso, entende? Então, é muito importante que no processo, chama processo porque cada fase conta. E a seguinte está diretamente ligada à anterior. Elas não são autônomas, elas são um processo, imagina uma corrente e cada fase é um elo. Então, eu consigo abrir um elo. Isso não significa que eu vou desfazer toda a corrente. Não é uma trança. É elos de corrente. E se eu abrir um elo, os outros continuam fechados.